Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. O Dia Internacional da Mulher foi no dia 8 de março, mas todo dia é dia de luta das mulheres. Todos os dias do ano é dia de luta das mulheres. Por isso, no dia 4 de abril, a Univale vai promover o debate sobre mulheres, o debate Mulheres e Resistência. Para falar um pouco mais sobre isso, eu converso aqui no estúdio com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é antropóloga e também professora do mestrado em Gestão em Políticas Públicas aqui da Univale, que é uma das palestrantes aí desse evento Mulheres e Resistência, que vai ser aí no dia 4 de abril, que é promovido pelo curso de Psicologia aqui da Universidade. Obrigado pela sua presença, professora. Parabéns pelo Dia da Mulher, mas muitas mulheres não gostam de receber parabéns nesse dia, né? É um dia, claro, para relembrar de luta, mas o Dia Internacional das Mulheres são todos os dias do ano, né, professora? Com certeza, eu acho que sim, nós podemos receber parabéns no sentido de que nós estamos resistindo. Resistindo porque, historicamente, infelizmente, a mulher ela foi perseguida, ela ainda é perseguida. No nosso país, nós ainda ganhamos menos do que os homens nos nossos trabalhos, somos competentes, por vezes temos uma jornada tripla e isso ainda não é reconhecido. Eu diria que, ao invés de flores, eu prefiro poder falar. Então, você está me dando essa oportunidade e é importante que a mídia abra realmente um espaço para que as mulheres possam falar, para que as mulheres possam gritar, para que as mulheres, então, possam dizer que ainda há uma desigualdade de gênero. Pois é, professora, assim, a gente percebe bastante, né? A luta é bastante árdua, mas ainda existe muita diferença, né, professora? A gente vê na política, por exemplo, a pouca participação das mulheres, né? Por que acontece isso, professora? Infelizmente, há pouca participação. Primeiramente, nós vivemos ainda num país patriarcal. Nós temos uma origem patriarcal, existe uma memória individual, uma memória coletiva, uma memória social, em que as mulheres não são respeitadas e não são legitimadas como representantes públicas. O espaço público ainda é visto com certo preconceito em relação à participação das mulheres, como se as mulheres tivessem ainda que ficar dentro de casa. Agora, é importante dizer que sim, existem muitas mulheres que estão lutando, só que ainda não há uma legitimização dessa mulher, por exemplo, se nós pararmos para pensar nas nossas políticas, dentro dos partidos políticos. Existe aí uma política das cotas, mas muitas vezes essa política é uma política desigual. As mulheres não concorrem em pé de igualdade com os homens. E existe também aí ainda um certo machismo por parte da população brasileira em pensar as mulheres como suas representantes dignas. E isso é interessante, porque nós mulheres, o tempo inteiro nós lutamos pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas casas, pelos espaços públicos, e isso tem que ser levado em consideração. Deve haver um debate contínuo sobre essa questão. Por isso a importância desse movimento, desse evento que você trouxe, que a psicologia irá organizar, porque quando nós falamos em resistência, nós estamos falando que essa é uma conversa, essa é uma discussão que não pode morrer. O tempo inteiro nós temos que discutir a importância da mulher como representante, como uma representante legítima. Inclusive, em algumas eleições, as mulheres eram colocadas nas legendas para cumprir a cota, mas muitas nem sabiam que eram candidatas. E elas mesmo não votavam nelas porque não sabiam, né? Isso mesmo. Uma fraude eleitoral muito grande, né? Muito grande. Elas eram utilizadas e ainda são utilizadas. Quer dizer, eu preciso aí, eu tenho a ideia do politicamente correto, só que isso não é verdadeiro. Isso não é lícito. Então, nós temos que realmente discutir essa questão. Isso é urgente, mulheres. Nós precisamos, sim, compor e fazer parte da política. Isso é necessário, nós temos que lutar por isso. Agora, professora, quando a gente fala em questões salariais, né? É essa mesmo a realidade de que a mulher ganha menos? Não é só no Brasil, mas em nível mundial, né? Inclusive, teve um post agora no Dia Internacional da Mulher que o Paul Newman equiparou o salário dele a Susan Sarandon em um filme, né? Então, para a gente ver que também em outros países considerados de primeiro mundo,
também isso acontece. É uma realidade mesmo, professora? É uma realidade, infelizmente é uma realidade. E tem toda a questão também tributária, nós mulheres pagamos muito e gastamos mais. Até porque para nós sermos percebidas como e respeitadas como alguém que realmente deve representar a população de modo geral, nós gastamos mais. Nós gastamos mais com maquiagem, nós gastamos mais com roupa, nós gastamos mais com estética, porque há essa cobrança da sociedade. Nós não podemos negar esta realidade. Nós gastamos mais com estudo também, porque para nós aparecermos como tal, para nós sermos realmente respeitadas, nós temos que estudar cada vez mais e realmente estudamos mais. As mulheres, elas estudam mais do que os homens, isso já foi comprovado também, estatisticamente comprovado, só que ainda ganhamos menos. Professora, no debate aí que vai ter Mulheres e Resistência nesse evento, vai ter a questão da mulher negra, né? Sim. Se a mulher já tem às vezes essa rejeição, né, na sociedade, ganhar menos e tudo, a situação da mulher negra é ainda pior. Muito pior, porque a mulher negra, ela é duplamente estigmatizada, duplamente violentada, ou eu diria triplamente, porque também a mulher negra, ela é mulher, ela é pobre e ela é negra. Isso é mais complicado. Então, essa discussão também é uma discussão urgente, porque o nosso país é um país racista, extremamente racista. E as mulheres são extremamente violentadas todos os dias do nosso país, cada vez mais, e as mulheres negras, com certeza, elas são ainda vítimas maiores. Eu falarei também, neste evento, das mulheres encarceradas. Então, é importante a gente também relembrar que as mulheres encarceradas no nosso país, em 16 anos, aumentou o número de 700%. É muito. E a maioria delas são pobres e negras. É importante deixar isso bem claro. Depois a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco sobre isso e sobre o trabalho que a senhora desenvolveu na sua tese de doutorado. Certo. Mas eu queria ver com a senhora um número que assusta bastante também, é a violência, né? E principalmente Santa Catarina aí que está na 5ª posição, se não me engano, 5ª posição. De violência contra as mulheres. Um estado que bate muito nos IDHs, em índices de qualidade de vida muito bons, né? Inclusive índices educacionais, mas peca nesse aspecto também, né, professora? Por que acontece isso? Com certeza. Infelizmente, o nosso estado, o nosso país, como eu falei anteriormente, é um país ainda muito violento em relação às nossas mulheres. Existe uma naturalização do comportamento machista e do comportamento violento contra as mulheres. Não existe uma educação contínua em relação a isso. Infelizmente, hoje, nós temos aí algumas cidades que estão aderindo a uma proposta de uma bancada que é bastante moralista, uma bancada evangélica do Congresso Nacional. Infelizmente, eu não gosto de generalizar, eu não estou fazendo uma crítica contundente às pessoas que têm suas crenças, mas existe uma bancada que está aí lutando por uma causa que é uma causa que eu considero como especialista ilícita, que seria você, então, deixar de discutir dentro das escolas a questão da sexualidade, a questão de gênero. Muitas vezes as crianças, elas são violentadas e não sabem disso, porque isso é naturalizado, é percebido como um comportamento normal dentro das casas. E, geralmente, as mulheres são violentadas por pessoas conhecidas, por seus pais, por tios, por vizinhos, por amigos da família. E isso tem que ser falado, isso tem que ser debatido. E, além da família, a escola é um local muito propício e deveria ser debatido, sim, essa questão dentro das escolas. Existe aí toda uma ideia de uma escola sem partido, que faz uma crítica contundente a uma ideologia de gênero e trata esse assunto de forma bastante hipócrita e de uma forma incorreta. O que seria ideologia de gênero? Não é? Se percebe isso como algo pejorativo, mas nós temos que pensar que a discussão de gênero ela é necessária para que as crianças e os nossos adolescentes, as nossas adolescentes e jovens tenham informação, para que a família tenha informação. É muito importante que exista essa discussão para que, então, esse nível de violência de gênero, de violência contra as mulheres, ele realmente, então, ele diminua. Que quando se fala em discussão de gênero, como a senhora falou,
alguns interpretam aí também, é como se, vai ensinar o menino a orientação sexual ou a menina a orientação sexual que vai ser gay e tal. E na realidade não é isso. Na realidade é discutir o gênero, também se discute o direito da mulher, não é isso? Com certeza. Com certeza, a informação, a prevenção de doenças, não é? Sexualmente transmissíveis. Ninguém ensina ninguém a ser gay, a não ser gay, a ser mulher, a ser homem. Isso se vai se construindo ao longo da história das pessoas. E ninguém escolhe simplesmente, agora eu quero me tornar gay, agora eu quero me tornar macho, agora eu quero me tornar fêmea. Isso não existe. Essa escolha, ela vai sendo talhada e ela vai sendo construída ao longo da cunhagem das relações sociais das pessoas e culturais. Então, isso não existe, isso é uma falácia. É muito importante haver o debate. Também é importante haver esse debate para que as crianças e adolescentes e jovens respeitem a diversidade. Vamos pensar, vai que ele tem um amigo ou uma amiga que seja transexual, ou uma criança que já apresente talvez algum comportamento que não seja percebido como comportamento de mulher ou comportamento de homem. Isso também é uma determinação que muitas vezes tem que ser desconstruída. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar o diferente de você. Você tem que respeitar o diferente de uma maioria, porque somos seres humanos. É muito importante, então, que nós nos respeitemos. Agora, professora, a Lei Maria da Penha, ela ajudou a diminuir os índices ou ainda estamos caminhando a passos lentos? Com certeza, passos lentos. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela não foi aplicada ainda, infelizmente, na sua integralidade. Nós simplesmente estamos aplicando, e também de maneira bastante complicada, a punição. A lei não pode ser só punitiva, o direito não pode ser só punitivo. Deve existir a prevenção, deve existir toda uma conscientização para as famílias, deve existir uma reeducação para homens, mulheres e crianças. Isto é fundamental. A lei não pode ser simplesmente punitiva. Desta maneira, nós não daremos conta de reverter esta realidade. E nem temos espaço nos presídios para isso, né, professora? Com certeza, os nossos presídios, eles estão lotados, eles estão entupidos, e infelizmente hoje o nosso presídio é uma escola do crime, nós sabemos disso, as facções todas estão aí, elas estão talhando redes e redes muito densas dentro dos nossos presídios, então, com certeza, o presídio não é um lugar interessante para que se aprenda a ser democrática, para que se aprenda a não ser violento ou violenta. Lá, as pessoas, infelizmente, aprendem a ser mais violentas. Tá certo, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar novamente com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que tem aí uma história interessante também da tese de mestrado dela, que é sobre as mulheres que estão no cárcere. Como a professora falou, a população feminina aumentou no Brasil em torno de 700%. É um número bastante alto, vamos ver o que está acontecendo com isso. A gente volta em instantes. Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, hoje a gente está falando sobre mulheres. Não sobre o Dia Internacional das Mulheres, que é válido também para homenagear as mulheres, mas sobre todos os dias e todos os problemas e as conquistas das mulheres na sociedade. Eu estou conversando aqui no estúdio com a professora Micheline Ramos de Oliveira, que é antropóloga e também professora do mestrado em Gestão e Políticas Públicas aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Professora, antes de a gente falar sobre as mulheres no cárcere, há duas questões importantes. Primeiro, quando a gente fala, sobre mulher, a gente pensa na mulher formada e tudo mais. Mas a menina também é uma mulher, né? E a menina, protegida lá pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, merece todo o respeito. Essa violência que vem aumentando bastante contra as mulheres, também se refere às mulheres em formação, às meninas? Com certeza, nós temos um número muito complicado, que é o número de estupro coletivo. A cada dia no Brasil acontecem 10 estupros coletivos. Nossa. E as maiores vítimas são meninas e adolescentes. Então isso é muito preocupante. E muitas vezes essas meninas, como eu falei anteriormente, mais do que às vezes mulheres formadas, elas são violentadas onde?
dentro das suas próprias casas. E geralmente as mães sabem disso. Só que elas acabam escondendo por medo dos seus parceiros, por medo de perderem seus parceiros. Então isso também é bastante complicado. Existe uma questão aí psicológica que tem que ser tratada, que tem que ser debatida, mas isso só pode ser feito e realizado quando houver a diminuição de uma hipocrisia social, como fala a Gita Deber, em relação a esse tipo de assunto, a esse tipo de discussão. Novamente, se uma criança percebe que na sala de aula a sua professora que ela respeita discute essa questão, vai ficar muito mais fácil para ela também denunciar, conversar com as suas amigas sobre essa questão, tentar conversar com a sua mãe, com as suas irmãs mais velhas, com a vizinhança. É fundamental a conversa sobre essa questão, porque senão muitas vezes a própria menina, ela se sente culpada. Ela vai achar que ela é culpada porque um pai ou um padrasto acabou então a violentando. Existe um sentimento de culpa e isso é horrível, porque isso acaba afetando psicologicamente essa menina que logo será uma mulher. E muitas vezes isso acaba então perdurando por gerações. Eu sou pesquisadora na área, violência e gênero, e eu percebi que muitas meninas e mulheres que são violentadas, isso não é uma questão que acontece de uma hora para outra. Existe aí toda uma trajetória geracional. Suas bisavós foram violentadas, suas avós foram violentadas, suas mães foram violentadas e elas continuam a serem violentadas. E chega um momento que precisa alguém cessar esse ciclo. E muitas vezes você só consegue cessar esse ciclo quando você, então, consegue combater isso dentro da tua própria família, dentro da tua própria casa. E isso é difícil se você não tiver ajuda, se você não tiver auxílio. Portanto, mães, família, vamos ficar de olho. É muito importante que a gente realmente perceba se há algo de errado com as nossas meninas, com as nossas crianças. Eu acho que a mãe com a filha há uma relação muito grande, né? Uma relação espiritual. Acho que a mãe realmente tem que ficar, quando a filha está com um comportamento diferente, perceber e duvidar, né? É importante a gente parar para pensar, Almiri, numa questão que é uma questão bastante delicada. Existe uma autora muito interessante, francesa, ela é psicanalista, que é a Elisabeth Badinter. A Elisabeth Badinter vai dizer que existe o mito do amor materno como algo natural. É importante nós lembrarmos que o próprio amor materno, falando de mulheres, né, de seres humanos, ele não é algo natural, ele é construído também ao longo da história da relação dessa mãe com essa filha. Então, esse afeto, para ele ser um afeto positivo, ele tem que ser construído. Essa relação ela tem que ser sempre pensada, tem que ser tratada com cuidado, com delicadeza. Porque senão muitas vezes mães e filhas elas se distanciam e muitas vezes não conseguem retomar essa relação. A gente percebe isso no dia a dia, nas histórias das famílias. Então essa proximidade ela é fundamental, porque é muito mais fácil uma filha falar com sua mãe sobre essa questão do que com o seu pai, ou deveria ser. Mas isso também é um aprendizado, isso também é uma construção relacional. E o fator econômico influencia? Influencia. Pode vir a influenciar. Muitas vezes, quando você não consegue ficar dentro de casa porque você tem que trabalhar, a criança fica sozinha ou fica à mercê, fica muito mais difícil essa mãe, então, enxergar o que está acontecendo com essa filha. Mas, por outro lado, o que nós percebemos é que pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, muitas vezes escondem a violência. Escondem porque tem medo de ser apontada, não é, pelo seu ciclo social e pessoal. Esconde porque muitas vezes existe aí um médico da família que também percebe que há uma violência, mas ele acaba também, infelizmente, corroborando com essa violência. Correto? Muitas vezes nós temos aí vários condomínios fechados, no interior desses condomínios de luxo, pessoas que são violentadas, crianças, adolescentes, mulheres, e ninguém fica sabendo, muitas vezes só a família, e isso é escondido pela vergonha,
certo? Então, às vezes, pessoas que fazem parte de uma classe social que, a princípio, existe aí uma certa representatividade, que seria uma classe social onde as mulheres vivem bem, muitas vezes elas são, sim, violentadas e desrespeitadas, e isso acaba não aparecendo, nem na mídia, nem na sociedade em geral. Existe um pacto aí, e é um pacto bastante violento e complicado entre essas próprias mulheres que se silenciam. Lembrando também que a violência não é só física, né? A física é a pior de todas, mas a violência verbal também, né, professora? Verbal, aquilo que o Pierre Bourdieu vai chamar então de violência simbólica, violência psicológica. A violência psicológica, ela é recorrente no Brasil. A cada 7 segundos no Brasil, uma mulher é violentada psicologicamente. Psicologicamente. E pode acarretar várias outras situações e até o suicídio, por exemplo? Com certeza. Com certeza, o suicídio ele também é recorrente em relação ao desrespeito. Por quê? Porque daí aí vai existir aquilo que o Goffman vai chamar de um processo de estigma. E o que seria o estigma? É quando você, então, acredita que você é inferior. Quando você acredita que você não é uma pessoa interessante, que você não deve ser respeitada, daí você não consegue mais ter forças para lutar. Até porque existe toda uma sociedade, todo um padrão cultural que te desqualifica o tempo inteiro, não é? Nós somos desrespeitadas muitas vezes. Durante muitos anos, a mulher cientista, ela não foi reconhecida. Muitas vezes as intelectuais não são reconhecidas. Eu já passei por preconceito dentro da própria universidade. Eu já tive colega meu que me mandou voltar para casa porque eu estava discutindo política de igual para igual. Então, esse desrespeito, ele existe em todos os lugares, em todos os espaços. E, infelizmente, nós somos desrespeitadas. E somos desrespeitadas cotidianamente, com piadinhas, com brincadeirinhas. E, infelizmente, mulheres também acabam legitimando esse tipo de comportamento. Existem muitas mulheres machistas. Muitas mulheres criam seus filhos e suas filhas para serem machistas. Isso também tem que ser modificado. Sejamos todos feministas, todas feministas. Isto é fundamental. Agora, professora, a senhora tem uma história bastante grande, a senhora falou de 700%, né, de mulheres, o aumento de presas no Brasil. Em 16 anos. 16 anos, né? A senhora passou pelo presídio feminino lá de Rio do Sul e aqui do Matadouro para fazer a sua tese de doutoramento, né? Como é que foi essa experiência? Por que as mulheres estão sendo tão vítimas aí da carceragem? Então vamos lá, vou falar rapidamente sobre a minha trajetória então de pesquisadora, e isso entre os idos de 2001 até 2009, certo? Onde eu fiz o meu mestrado, então meu doutoramento na Universidade Federal de Santa Catarina, em antropologia social. Entre 2000 e 2002, eu morei por um determinado tempo aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Matadouro, até para conviver com famílias e tentar entender um pouquinho essa questão da violência contra as mulheres. E nesse sentido eu percebi que muitas mulheres, elas vão para o tráfico de drogas e são encarceradas e acabam sendo vítimas de violências justamente porque hoje elas têm se tornado, chefe de famílias, muitas vezes não dão conta, não é, desta realidade. Nós vivemos uma desigualdade, como nós falamos ali no início do nosso programa, e essa desigualdade também é uma desigualdade financeira. Correto? As meninas, elas acabam engravidando cedo por falta de informação, por falta de educação, pela falta de discussão, infelizmente por uma questão também moral e às vezes religiosa, que não deixa com que as meninas conversem licitamente sobre essa questão da sexualidade. Então, existem vários elementos que vão contribuir para o encarceramento dessas mulheres. Depois disso, lá nos idos de 2005, 2006, eu fiz uma pesquisa dentro daí do presídio feminino, no Alto Vale do Itajaí, dentro de Rio do Sul, e eu convivi com mulheres encarceradas. Eu fiquei presa durante um tempo também dentro do presídio feminino, para entender e ouvir essas mulheres e acompanhar um pouco as narrativas delas biográficas, as suas trajetórias. Muitas mulheres, elas adentram no crime, principalmente no tráfico de drogas, para acompanhar seus companheiros. Isso é bem comum, é lugar comum. E hoje elas se tornam também as chefes do tráfico de drogas, e isso também é uma forma
infelizmente, né, invertida do empoderamento dessas mulheres. Como acontece dentro do tráfico com os meninos, que são também marginalizados e às vezes com uma arma na mão se sentem respeitados, também de uma forma invertida, infelizmente, de uma forma inversa, porque a violência vai fazer com que suas vidas sejam vidas muito curtas, né? Eles morrem muito cedo. Isso hoje está acontecendo também com as mulheres, infelizmente. Tá certo, professora. Muito obrigado aí pela sua participação. Foi muito bacana ouvir mais uma vez a sua experiência, né, e a sua carreira como pesquisadora. E lembrando também, né, que qualquer forma de denúncia pode ir lá no 180, o telefone gratuito, e denunciar realmente, né? Isso, preciso dizer que denúncia está aí para ouvir também, né, professora? Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Acho que essa questão é uma questão que ela é muito importante. Nós não podemos parar de debater a violência contra as mulheres. Isso é fundamental. E denuncie, sim. Denuncie, porque nós temos que ser respeitadas todos os dias. Tá certo. O 180 está aí à disposição para você, né, realmente denunciar. A gente fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.